Eita O glória. deserto o deserto ele é necessário. Eles poderiam imaginar que Deus é esse que nos trouxe para o deserto para sofrer, que nos trouxe no deserto para nós passar por tanta coisa. Esse é o Deus que te leva para o deserto para te fazer crescer. Glória a Deus. Amém. O deserto é um lugar de crescimento. Amém. O deserto é um lugar de amadurecimento. O deserto é um lugar em que onde mais nós precisamos da glória de Deus. Onde mais nós Amém. precisamos da presença de Deus. Não queira entrar no deserto sem a presença de Deus. Amém. Porque se você entrar pelo deserto sem a presença de Deus, você vai ficar lá. A gente sabe, foram 40 anos no deserto. Quantos foram mortos no deserto por não confiar, por não acreditar, por desobediência? Quantas vezes nós tomamos atitudes sem a direção de Deus? Quantos planos nós fazemos sem a direção de Deus? Sem perguntar a Ele qual é o caminho? E como a gente sabe, a gente tem tendência a buscar o caminho mais fácil, o caminho mais rápido. O caminho é esse que vai nos levar para o mesmo lugar ou até lugares piores. A gente aprende nessa noite a amar o processo, a viver o processo, a aceitar o processo. Quando nós suportarmos o processo, nós vamos viver o propósito de Deus. Quando nós suportarmos a dor do processo e saber que é para a nossa vida, que não é para a nossa morte, a gente vai viver o propósito de Deus. A hora de clamar e também a hora de marchar. Nós vamos ver no versículo 15 que disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Eita. E é isso que o Senhor vem nos dizer esta noite: marchem. Glória a Deus. Não olha para Amém. trás, marcha. Amém. Não olha para os gigantes que estão aparecendo, marcha, confia. Aleluia. Glória a Deus. Toma uma decisão de buscar o Senhor, de ser orientado por Ele. Porque nós estamos na presença. E quando nós estamos na presença, nós temos que tomar decisões. É como muitas vezes nós viemos para o culto, nós entramos por essa porta, sentamos aqui. Tem pessoas que vêm para a igreja porque se sentem bem emocionalmente, porque escutam louvor e se sentem bem, sentem paz, porque escutam a palavra e a palavra fala, e aí você sente aquela paz dentro da presença do Senhor. Mas quando você sai pelaquela porta, você volta para o Egito. Você volta a fazer as mesmas coisas. Sempre que nós entrarmos na presença do Senhor, nós temos que tomar decisão. Decisão de sair pelaquela porta e ser guiado por Ele. Não entre na presença do Senhor e não saia vazio, não saia. Se Deus, você vem aqui, o Senhor te enche, saia cheio. Se há algum buraco que está fazendo derramar o que você recebeu, feche, descubra, procure. Mas não saia da presença sem tomar uma decisão. A decisão de levar esse Deus com você. A decisão de seguir esse caminho que é Jesus. A decisão de andar com essa coluna de fogo e essa coluna de nuvem que é o Espírito Santo. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo a nosso favor. Então que nessa noite a gente tome essa decisão de ser guiado, de buscar sempre o Senhor. Eu acredito que todos aqui já fizeram escolhas erradas, escolhas que fizeram cair. Apareceu uma oportunidade. Muitas vezes as oportunidades elas são boas, elas são para tirar do Egito, mas aí a gente agarra a oportunidade sem a direção certa. A gente só sai do lugar quando o Senhor der
acontecer, que eu vi a mão do Senhor, que eu vi que o anjo do Senhor falou comigo. E aí, quando eu voltei para casa, eu tomei uma decisão de sair. Mas eu não queria voltar para o lugar. Mas aí algo me dizia que eu tinha que voltar, eu precisava voltar. Eu na época, eu só lia a Bíblia. Eu já estava vindo para aqui, assistindo alguns cultos. E eu voltei, eu comecei a pedir a Deus para me tirar daquele lugar, mostrar outra porta para mim. E aí um dia eu estava na loja e chegou uma pessoa, me mostrou uma oportunidade. Eu fiquei meio assim, gostei dos produtos. E aí eu disse, tá bom, vamos ver. A pessoa me convidou para uma reunião aqui na cidade, eu fui, também me senti nada, me senti vontade. Eu pedi ao Senhor para me tirar. Eu só queria que o Senhor me tirasse daquele lugar e Ele me levasse para um lugar. E aí eu fui para um evento em Oricuri. E eu disse, Senhor, que nesse dia de hoje, Pai, fala comigo nesse lugar. Eu sei que eu não estou vindo para um culto, eu sei que não vai ter a palavra de Deus lá, mas eu te peço, Senhor, me mostra um sinal, se esse é o lugar que vai me fazer sair de onde eu estava. E quando eu cheguei lá, começou as palestras, eu já tinha participado de várias empresas, eu já tinha passado por várias empresas, mas quando começou, eu comecei a ver a presença de Deus naquele lugar. As pessoas iam testemunhar e parecia que estavam falando a minha história. Foi uma pessoa, dar um testemunho, uma pessoa evangélica, e ela não parava de falar da palavra. Ela não parava de falar de Deus. E aí deu aquela paz assim, esse é o lugar que eu quero estar. E eu tomei a decisão de ir para esse lugar, de participar daquela empresa. Quando eu cheguei em casa, que eu falei para minha família, meu marido não concordou, meus pais não concordaram, porque as pessoas nos veem no Egito e acham que o Egito é bom. As pessoas veem onde a gente está e não sabem o que a gente passa e imaginam que aquele lugar é bom para você, mas ninguém sabe. Ninguém está na sua pé, só quem sabe é você. E eu sabia que eu não queria mais. Todas as pessoas que chegavam para mim diziam, não sai, eu disse, eu já estou fora. E eu saí e fui para esse outro lugar. Só que aí eu dei um passo para o deserto. Esse lugar que eu passei, eu tive muitas oportunidades. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas amizade que não tem preço. Eu praticamente nem saía do Exu. E quando eu entrei nessa empresa, eu fui para o Piauí, eu fui para a Bahia, para o Ceará.